Vitória de Lepanto. O poder turco no Mediterrâneo, ele esbarrava, ele batia de frente com os interesses comerciais das cidades italianas e dos espanhóis no norte da África. Então, sob o comando de João de Áustria, que era meio-irmão de Filipe II, foi organizada uma frota poderosa que venceu os turcos na Batalha Naval de Lepanto, lá na Grécia. E com essa vitória, com a destruição da frota turca, o poder de Filipe II aumentou e ele ficou ainda mais conhecido e respeitado. Anexação de Portugal. Como o último monarca da dinastia de Avis não deixou herdeiros diretos, Filipe II, que era neto do Fernando de Aragão, da Isabel de Castela, Espanha, ele também era neto de Dom Manuel. A mãe dele era filha de Dom Manuel. Então, ele reivindicou o trono português. E aí, Portugal foi anexado em 1580. E aí ficou estabelecida a união política e territorial da Península Ibérica, bem como dos impérios coloniais. Muito território no Novo Mundo, na América, ficou unido, foi unificado também com essa anexação de Portugal. Somente em 1640, Portugal recuperou sua independência em relação à Espanha. Invencível armada. O que isso quer dizer? Grande frota de navios de guerra. Nós vamos ver onde se encaixa esse termo daqui a pouco. Em 1554, Filipe II casou-se com a rainha inglesa Maria I. Ela também era católica. E com este casamento ficou determinada a união das monarquias espanhola e inglesa até 1558, ano da morte de Maria I. Assumiu o trono inglês Elizabeth I. Ela era protestante. Ela organizou o anglicanismo no país e ajudou os revoltosos lá dos Países Baixos contra a Espanha. A católica Maria Stuart, da Escócia, bisneta de Henrique VII, também tinha direito ao trono inglês. Sendo assim, Elizabeth I mandou executá-la. O que? Junto com outros fatores, a execução de Maria Stuart, mais o apoio aos revoltosos lá nos Países Baixos. Esses e outros fatores levaram Filipe II à guerra contra a Inglaterra. Em 1588, a Invencível Armada, como era conhecida a frota espanhola, partiu com mais de 100 navios e 30 mil homens para em rumo à Inglaterra. Mas eles não contavam com dois fatores: o mau tempo e o ataque das naves britânicas, que eram menores e mais ligeiras. E devido a isso, os espanhóis não desembarcaram na Inglaterra. Eles perderam essa batalha. Eles perderam também 20 mil soldados e 50 navios. E isso foi o início, isso foi um marco. Isso foi o que marcou o início do declínio da supremacia, de todo aquele poder, de toda aquela autoridade espanhola na Europa. E, ao mesmo tempo, a Inglaterra começou a despontar, como uma grande potência naval. Declínio da hegemonia espanhola. Hegemonia quer dizer poder, supremacia espanhola. Filipe II, ele gastou muito dinheiro em guerras contínuas. Grande parte do ouro que vinha do Novo Mundo, das colônias, era levado para fora da Espanha para pagamentos de empréstimos, juros. A produção industrial foi reduzida ao mínimo, foi interrompida e a elevação dos impostos sufocou o comércio. A nobreza já não tinha mais interesse na Espanha, no país de Espanha. Os olhos da nobreza eram voltados para o Novo Mundo, para as colônias. Os camponeses começaram a deixar o campo e se dirigirem para as cidades. No reinado de Filipe III,
o enfraquecimento da economia espanhola chegou ao extremo. Sob Filipe IV, a Espanha entrou na Guerra dos 30 Anos, na qual teve algumas vitórias iniciais, mas também sofreu várias derrotas. E, além da Guerra dos 30 Anos, internamente houve a revolta da Catalunha e a independência de Portugal. Pelos tratados de Westfália, a Espanha reconheceu a autonomia das Províncias Unidas, conservando apenas os Países Baixos meridionais. Continuando em guerra com a França, apenas em 1659 assinou um tratado de paz. O tratado ficou conhecido como a Paz dos Pirineus. Então, neste módulo 3, nós vamos estudar juntos a formação da Europa moderna. Estas foram as aulas 21 e 22. Espanha moderna. Filipe II, a unidade religiosa e política, o poder centralizado, um exército respeitado, unidade religiosa. Filipe II combateu a reforma protestante e o poder turco, anexou Portugal, tinha a invencível armada que foi vencida pelas naves britânicas ligeiras e menores, e o declínio da hegemonia se concretizou com o Tratado de Paz, que foi conhecido como a Paz dos Pirineus, que era necessário ser assinado. Ainda que a Espanha tenha perdido territórios, ela precisava assinar esse Tratado de Paz com a França. Até a próxima aula.